Por gerações temos sido ensinados que precisamos acreditar na história do Êxodo pela fé somente. Nos disseram que o Monte Sinai, onde Moisés recebeu os 10 mandamentos, era localizado no Egito, mas não existe nenhuma evidência sobre isso. A Bíblia, ela diz 70 vezes que os israelitas saíram do Egito para Midian e seria próximo ou totalmente na Arábia Saudita. A teoria de que o Monte Sinai fica na Arábia Saudita, ela é relativamente nova para nós no mundo afora, mas não para as pessoas que moram lá. Nós éramos frequentemente abordados por nativos bem animados para falar com americanos pela primeira vez, cara a cara, e uma das primeiras coisas que eles falavam bem animados era: "Você sabia que Moisés estava aqui? Me deixe mostrar onde ele e seu povo estavam?" A tradição fala que o monte estava na península do Sinai do Egito e só chega a ser divulgado no 4º século depois de Cristo. Mas novas pesquisas baseadas em fontes judaicas, cristãs e muçulmanas indicam uma tradição que é 600 anos mais antiga e, de acordo com esta tradição, o Monte Sinai está no noroeste da Arábia Saudita. Esta outra tradição aponta que há uma mácula ou um pico na cordilheira que é conhecida como a verdadeira montanha de Moisés. Várias fontes históricas, incluindo o Flávio Joséfo, fez o registro de que o Monte Sinai é o monte mais alto. O pico escuro se destaca pelas áreas ao redor e as pedras são pretas no lado de fora. Pesquisadores discordam se as pedras escuras são realmente evidências como sendo montanha, como fogo, como a Bíblia diz. A Bíblia diz que Deus pousou sobre o Monte Sinai como um fogo. Vocês podem ver o pico escuro como se destaca das áreas ao redor, e as pedras são pretas no lado de fora. Um pequeno grupo de americanos tentaram se infiltrar na área no fim dos anos 70 e no início dos anos 80. Estes locais estavam sendo mantidos secretos pelo regime saudita, uma teocracia que os escondia do mundo com cercas, polícia e ameaças, enquanto eu tentava entender por que eles estavam escondendo este local tão importante. Eu comecei a fazer algumas perguntas a fontes no mundo islâmico. Por 15 anos eu estava no ramo de inteligência, combatendo o terrorismo e relações internacionais, e um dos meus melhores contatos tinha uma história a contar. Começou a falar algumas coisas bem interessantes. Moisés foge do Egito depois de matar um egípcio que viu maltratando o escravo hebreu, então ele vai para Midian como fugitivo e senta-se perto de um poço e conhece as filhas de Jetro, que estavam pegando água para o seu rebanho. Então Moisés casa com uma das filhas. E os moradores locais, eles dizem que este era o lugar que Jetro e Moisés moravam. Animados, eles apontaram um poço antigo, que está cercado e marcado como um local arqueológico. Eles dizem que este é o poço onde Moisés conheceu as filhas de Jetro.
livro de Êxodo diz que a travessia do Mar Vermelho aconteceu, mas especialistas discordaram por muito tempo onde era, e existem dois supostos locais de travessia no Mar Vermelho entre o Egito e a Arábia Saudita. E o primeiro está na parte de baixo da península do Sinai, no Egito, e o segundo está numa parte superior da península. Somente acharam que a travessia somente poderia ser possível em um local que combinava a praia, tem quase 8 km de comprimento e 5 km de largura, provendo espaço suficiente para a população israelita se ajustar ali. Eles estariam presos entre as montanhas dos dois lados e o Mar Vermelho na frente, e as tropas do faraó logo atrás deles. Incrivelmente, existe um caminho sob a água saindo do Egito para a Arábia Saudita. O caminho não é muito íngreme. Você pode sair do Egito e poderiam ter atravessado facilmente as águas quando se separaram. Pesquisas subaquáticas foram feitas pelos pesquisadores e se mostraram algumas formas diferentes que poderiam ser moldados, que foram cobertos pelos corais no fundo do mar. Trouxeram então um detector de metal e eles também apontaram alguns indícios de objetos metálicos também que estavam recobertos pelos corais. Foi tentado fazer um mergulho, mas as autoridades locais elas não permitiram e permaneceram ali até que pudéssemos sair do local. Depois da travessia do Mar Vermelho, Moisés e os israelitas pararam em um lugar perto do Monte Sinai. Eles estavam desesperados por água e eles encontraram uma localidade com 12 poços e 70 palmeiras ao longo do caminho para o possível real Monte Sinai. Há um lugar que se assemelha muito com este, porque existem muitas palmeiras e até hoje 12 poços. Os nativos apontam para este local e se referiram a ele especificamente como o local aonde o povo de Israel estava. O outro grande evento do Monte Sinai é o incidente com o bezerro de ouro, enquanto Moisés estava no Monte Sinai. Alguns entre o povo começaram a adorar um bezerro de ouro que eles colocaram em um suporte e começaram a adorá-lo, erguido em frente a um altar em frente ao Monte Sinai. Moisés, quando desceu do Monte Sinai, ele destrói o bezerro de ouro e joga os restos no rio. Aqui em frente à montanha nós vemos os restos do que pode ter sido o local de adoração do bezerro de ouro. Você vê tanto o suporte como os vários hieróglifos de vacas e pessoas adorando. E nós vemos que uma estrutura está levemente levantada, que pode ser o altar em frente ao local onde estava o bezerro de ouro. Tradições locais elas apontam que este é o local aonde o bezerro de ouro foi destruído. De acordo com a Bíblia, os adoradores do bezerro de ouro diziam: "Estes são teus deuses, ó Israel,
Este versículo indica que existem várias representações de bezerros enquanto os israelitas estão adorando objetos de ouro. No suporte onde o bezerro de ouro teria sido colocado, existe um local circular de onde a pedra foi desgastada, e é especulado que este é o local onde Moisés ele moeu o bezerro de ouro até virar pó. E depois que Moisés destruiu o bezerro de ouro, 3.000 dos adoradores do bezerro são mortos, então deve ter um local onde milhares de pessoas foram enterradas. A mais ou menos a 6 quilômetros deste local existe um cemitério antigo enorme, que parece ser um local de enterro em massa, onde as sepulturas foram cavadas ao mesmo tempo. Ele está localizado fora da planície, onde os israelitas teriam acampado. Então, ele está localizado exatamente onde deveria. O livro de Êxodo diz que Moisés construiu um altar de pedra bruta ao pé do Monte Sinai. Estabeleceu 12 monumentos para simbolizar as 12 tribos de Israel. Aqui no pé da montanha vemos essa estrutura que parece que é um antigo altar, e onde estamos agora é provavelmente a rampa dos animais que os levariam ao sacrifício no pé da montanha. As rampas de animais conduzem a esta área da estrutura e pode ter sido a plataforma de abate para sacrifício de animais. Os sauditas, é claro, dizem que isso não tem nada a ver com Moisés, mas eles admitem que encontraram resíduos e ossos de animais por baixo desta área quando eles cavaram. Pessoas que visitaram este local aberto, elas disseram que costumava ser bem mais limpo que você pode ver agora, e que os restos dos 12 monumentos, assim como uma plataforma de pedra sobre a qual ele se encontrava, era bem mais visível. Assim como os restos dos 12 monumentos, uma plataforma sobre a qual ele se encontrava perto do altar e dos 12 monumentos, Moisés lê para os israelitas o livro da aliança, e eles concordam, e isto significa que Moisés provavelmente teve um local acima do altar que serviu como um palco para se dirigir ao povo. Logo acima desta área, com o altar e os monumentos, existe uma área que poderia ter sido um local perfeito para Moisés ser visto e ouvido quando o pacto foi feito. Um saudita, que na verdade ele apontou para essa parte da montanha como se ele estivesse falando em um anfiteatro natural. A Bíblia disse que um riacho desceu do Monte Sinai, fornecendo água para os israelitas. O riacho deve ter descido perto do pé da montanha para os sacrifícios acontecerem, e deve ter sido perto do bezerro de ouro, porque Moisés jogou os seus restos no rio. É muito fácil ver onde havia um riacho descendo desta montanha anteriormente, onde há evidência de sacrifícios queimados. E em seguida ele acaba perto do possível local de adoração do bezerro de ouro, até a evidência de poços ao redor da área onde uma piscina natural de água teria se formado, provando que uma grande população viveu lá. De acordo com a Bíblia, o profeta Elias ele viaja até o Monte Sinai, e quando ele chega lá, ele entra em uma caverna e conversa com Deus. O real Monte Sinai ele deve então ter uma caverna e acessível, segura e adequada para dormir. Essa caverna, acima do altar, tem por volta de 5 metros de altura e 6 metros de comprimento e 5 metros de profundidade. Se este é o verdadeiro Monte Sinai, então este é o local da caverna de Elias. No
caminho para o Monte Sinai, os israelitas acamparam onde não havia água, e Moisés sobe para uma rocha distinta e atinge com a sua vara, e de lá sai água para os seus seguidores. O historiador Joséfo disse que a pedra partida ainda podia ser vista no seu tempo, e era tão grande que não poderia ser movida. É possível que o local ainda permaneça hoje, testemunhando a precisão desta história. A resposta é sim, e é impressionante. E esta rocha partida foi descoberta pela primeira vez por um casal americano que estava trabalhando na Arábia Saudita no início dos anos 90. Há muito tempo, os beduínos locais deram dois nomes para esta área: a Água de Moisés ou a Rocha Partida de Moisés. Essa rocha, devido a estar no topo de uma colina de 30 metros e fica entre 12 a 18 metros de altura, e o que é verdadeiramente incrível é o local específico, no caminho da possível rota para o Monte Sinai. Rochas aí de baixo, elas são suaves por toneladas e toneladas, sendo derramadas e formasse um pequeno lago na parte inferior para os israelitas beberem. Se você tiver uma amizade com um beduíno local, eles lhe dirão que esta área está relacionada com Moisés. A Bíblia diz que a área perto da rocha partida onde os israelitas lutaram com os amalequitas é conhecida como um lugar de descanso, escrito em hebraico que encontramos lá. Foram interpretados como lugar de descanso escritos em hebraico. Mais próximo ao monte, existem mais escritos que foram encontrados. Um estudioso do antigo hebraico acredita que estão falando da batalha com os amalequitas, que mostrem as inscrições de uma mãe e filha hebreia mortas na batalha. E a Bíblia fala que Deus disse aos israelitas que eles teriam toda a terra onde eles pisassem. E perto do monte há muitos escritos com uma imagem e um pé e uma sandália, que significa a sola dos pés que foram descritos. Uma outra área perto da montanha, podemos ver a representação de uma menorá, que foi encontrada e pode ser a representação mais antiga de uma menorá conhecida até os dias de hoje. Pense quantas coisas se alinham com a história bíblica bem aqui neste monte. Existe uma praia onde há um caminho onde a travessia do Mar Vermelho poderia ter acontecido, combinando com o relato bíblico que você pode ver como os israelitas poderiam ter acampado perto dele, com seus 12 poços e 70 palmeiras. No caminho há uma rocha dividida e uma área adequada para acampar. Existe um monte referido como o Monte de Moisés, com uma grande vala na frente, onde existe um vale aonde milhões de israelitas poderiam ter acampado. Você pode ver um altar de pedra sem cortes no pé da montanha, onde há evidências que sacrifícios foram queimados, exatamente onde deve estar a evidência de adoração ao bezerro de ouro. E você pode ver exatamente como Moisés teria visto a adoração do bezerro de ouro acontecendo quando ele desceu do monte. As evidências também que apontam para uma caverna, que pois não existe uma caverna no Monte Sinai atual, mas somente neste monte aqui. Todos esses detalhes pequenos precisam se encaixar, e eles se encaixam.